eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje o nosso tema abordado será os 30 anos do ECA. E para conversar com a gente sobre esse assunto, com o doutor Ariel de Castro Alves, ele que é advogado especialista em direitos humanos e segurança pública pela PUC. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, é um prazer falar com você, também com todos os telespectadores da TV Assembleia. Tá certo, doutora. Eu gostaria de começar então esse programa, né? Falando desse tema tão importante que é o ECA. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é o ECA. Qual que é a importância do ECA também para o nosso país? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surgiu lá em 1990, foi promulgado, então se tornou público no dia 13 de julho de 90, regulamentando a Constituição Federal de 88, o artigo 227 da nossa Constituição Federal, que é o artigo que trata da prioridade absoluta, da proteção integral das crianças e dos adolescentes e de todos os seus direitos fundamentais, como a vida, a saúde, a educação, convivência familiar e comunitária, o respeito, a dignidade, e que todas as crianças e adolescentes devem estar a salvos, protegidas de qualquer forma de violência, de exploração, de crueldade e de opressão. Então, a partir desse artigo da Constituição Federal, que foi fruto de todo um movimento em defesa da infância e da juventude, o movimento Criança na Constituição Federal, que acabou tendo essa conquista, o Brasil, na época, inclusive, se antecipou ao que as Nações Unidas, a ONU, vinha debatendo, que depois foi, então, aprovada a Convenção Internacional dos Direitos da Criança em 89 na ONU. O Brasil conseguiu, na sua Constituição de 88, antes mesmo da Convenção da ONU dos Direitos da Criança ser aprovada, já incluir os princípios, os principais direitos fundamentais que a ONU debatia naquele momento no âmbito internacional. E com isso, nós conseguimos depois a regulamentação das previsões constitucionais através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi também fruto de todo um movimento, uma reivindicação social para que crianças e adolescentes tivessem todos os seus direitos reconhecidos e que tivessem políticas públicas, serviços, programas de atendimento que pudessem realmente fazê-las estarem protegidas, estarem também na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, no esportes, no lazer. Então, vários direitos fundamentais e várias políticas públicas foram desencadeadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo. Doutor, e você disse que ele foi criado, então, nos anos 90. O que mudou a partir daí? Você está falando que foram criadas aí políticas públicas, existiu aí um movimento social muito grande para essas mudanças, mas quando que a coisa realmente começou a acontecer, essas mudanças? Foi imediatamente, assim que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, já vieram as mudanças ou foi um trabalho realmente árduo aí de anos? Sim, essas mudanças ainda estão sendo concretizadas e aos poucos. Nós temos ainda uma grande diferença entre a lei e a prática, entre a realidade e o que está previsto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes do Estatuto, nós tínhamos crianças e adolescentes considerados menores em situação irregular. Então, quando eles eram vítimas de violência, de abusos, de exploração, inclusive sexual, ou no trabalho infantil, ou abandono, negligência, eram considerados menores em situação irregular e eram vítimas de um sistema repressivo, de uma intervenção por parte do Estado e dos adultos, eram tratados como objetos e não como sujeitos de direitos. A partir do Estatuto, então nós tivemos uma mudança da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral. Quando nós temos uma criança sendo vítima de violência, de abusos, de negligência, de exploração, de qualquer violação de seus direitos,
Quem passa a estar em situação irregular é a família, o Estado e toda a sociedade que não garantiram a proteção das crianças e adolescentes. Temos mudanças que devemos aí reconhecer, o aumento das vagas em creches, o aumento de vagas em escolas, no ensino infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, mas ainda a qualidade deixa muito a desejar. Ainda temos também mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes excluídas da educação no nosso país, da própria escolarização. Tivemos a diminuição, por exemplo, da mortalidade infantil. Quando o Estatuto foi criado em 90, eram 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje nós temos 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Foi uma redução bastante drástica, mas aquela criança que não morre durante a sua infância, logo ao nascer, ela morre quando completa a adolescência, quando chega na adolescência. Todos os dias, 32 crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. Temos também índices de violência extremamente altos. Aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses do ano, foram 2.141 casos de estupros de vulneráveis, estupros de crianças e adolescentes. Tivemos quase 87 mil denúncias de violações aos direitos de crianças e adolescentes no Disque 100 no ano passado. Todo ano nós temos um aumento em torno de 10% ano a ano nas denúncias de violações, de violência contra crianças e adolescentes. Então tivemos a criação de varas especializadas da infância e juventude, mais recentemente algumas varas especializadas de violência doméstica contra crianças e adolescentes, dos conselhos tutelares que foram criados, conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, muitas entidades da sociedade civil que fazem um trabalho extremamente importante, muitas vezes até assumem responsabilidades do próprio Estado, mas ainda temos muito para ser feito no Brasil, diante até desses índices de violência que eu mencionei, e agora diante da pandemia, da crise econômica, social e humanitária que nosso país vive. A gente sabe, né, que ainda nos dias de hoje a exploração do trabalho infantil ainda existe. A gente sabe também que ainda existe a exploração sexual de menores, mas é algo cultural, né? Eu, pelo menos, escutava de avós, tias, era muito comum naquela época, né? Esse tipo de trabalho infantil, principalmente as meninas que casavam cedo, as meninas que não tinham escolaridade. Muita coisa mudou, né, a partir da criação do ECA. Mas lá atrás, antes do ECA, existia algum tipo de lei que cuidava das crianças e dos adolescentes? Sim, nós tínhamos o Código de Menores, só que ele acabava não tratando das políticas públicas, dos serviços, dos programas de proteção. Ele só se preocupava quando nós tínhamos chamados aí menores abandonados ou infratores. Então a lei ela só agia diante desses casos. E o Estatuto não, ele existe e prevê uma série de direitos, de programas, de serviços para evitar que crianças e adolescentes fiquem abandonadas, sejam negligenciadas, sejam vítimas de violência, e quando estão abandonadas, negligenciadas, vítimas de violência, devem receber proteção, devem receber reparação, diferente do que nós tínhamos na legislação anterior, que ela foi criticada por acabar tendo um caráter repressivo, um caráter higienista, de recolher as crianças da convivência familiar, comunitária e colocar em grandes instituições, como os antigos orfanatos, como as fundações do bem-estar do menor, muitas vezes sem um atendimento individualizado, sem dividi-los conforme a idade, conforme o tipo de situação de cada um, a compleição física. Então nós tivemos aí a falência daquele sistema do Código de Menores e das fundações do bem-estar
do menor e foram substituídas por novas instituições. Os antigos orfanatos, que reuniam 100, 200 crianças, hoje são casas-lares, são abrigos para até 20 crianças e adolescentes, com equipes técnicas, assistentes sociais, psicólogos, educadores, cuidadores. O trabalho infantil diminuiu muito nesses anos. É importante você ter lembrado dessa questão cultural, mas o trabalho infantil, na época que o Estatuto foi criado, a estimativa era de 5 milhões de crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil. Hoje, os últimos números do IBGE são de 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes ainda exploradas no trabalho infantil. Houve, então, uma diminuição grande. É bom lembrar que o trabalhador infantil de hoje ele vai ter prejuízo na sua educação, na sua formação profissional. Temos também muitos acidentes, até mortes, que são relacionadas ao trabalho infantil, crianças que perdem também, têm braços amputados, pernas amputadas. Então, o trabalho infantil ele gera graves prejuízos. O trabalhador infantil de hoje vai ser o desempregado de amanhã, porque ele não vai conseguir estudar, ele não vai conseguir se qualificar para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Além de que o trabalho infantil muitas vezes é uma porta de entrada para outras situações de risco, para exploração sexual, para exploração pelo tráfico de drogas, para o envolvimento com furtos e roubos, para os acidentes também, principalmente no trabalho infantil, que gera uma certa periculosidade em carvoarias, em alguns setores da agricultura, também no trânsito, nas ruas, como nós vemos com frequência, crianças expostas ao sol, à chuva, ao aliciamento para o tráfico e para exploração sexual, aos acidentes também de trânsito, podem sofrer atropelamentos quando estão nos faróis vendendo balas ou pedindo, ou em situação de rua, acabam se envolvendo com o uso de drogas ou com o próprio tráfico. Então, é necessário nós enfrentarmos o trabalho infantil, garantirmos condições adequadas de estudo, de profissionalização, de desenvolvimento saudável para as crianças e adolescentes, e é isso que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, doutor, o senhor trouxe expressivos números aí no caso de estupros, né, aqui no estado de São Paulo, que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Foram 2.141 casos de estupro de menores só nesse primeiro semestre, né? O que o senhor acha aí, no primeiro trimestre? O que o senhor acha que precisa ser feito ainda com relação a esse tipo de crime contra a criança e o adolescente? Para mudar aí esse cenário. Sim, como você ressaltou, são números aí muito altos, muito preocupantes, é a situação mais grave do país, até por ser também um estado mais populoso, mas os índices mostram sempre um aumento, ano a ano, meses a meses. Nós sabemos que nesse período agora tem o problema da subnotificação. Muitas vezes a violência doméstica, os abusos, inclusive sexuais, são descobertos por educadores, por cuidadores. Com a suspensão de aulas e também das atividades nas creches, por conta também do controle aí da pandemia, da redução das contaminações, porque crianças e adolescentes podem também gerar contaminações aos seus pais, aos seus avós, além de poderem se contaminar, além de poderem ter consequências graves aí diante da doença gerada pelo coronavírus, mas nós sabemos então que isso gera uma subnotificação. Muitas vezes as vítimas estão confinadas, estão reféns dos seus agressores, dos seus abusadores nesse período. É necessário aparelharmos melhor o Estado, o poder público, através de delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes. A Assembleia Legislativa já discutiu várias vezes esse tema, já teve projetos aí aprovados
sobre a criação dessas delegacias especializadas, com equipes técnicas de assistentes sociais, psicólogos, policiais devidamente formados com relação ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, mas infelizmente São Paulo é o único estado do país que não tem ainda essas delegacias. É necessário termos equipes técnicas com psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas. Já tivemos também projetos de lei aprovados aí na Assembleia, que infelizmente o governo acabou vetando, relacionado a termos aí as equipes técnicas de assistentes sociais, psicólogos nas escolas, mas tem uma lei federal que até dezembro, então, todas as escolas públicas do Brasil precisarão ter essas equipes técnicas de psicólogos e assistentes sociais. Isso certamente ajudará, vai qualificar a descoberta dos casos de violência contra crianças e adolescentes dentro das escolas, e essas equipes farão aí os contatos com os órgãos da assistência social, como centros de referência da assistência social, centros de referência que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência, os conselhos tutelares, as varas da infância e juventude. Então, é muito importante que nós tenhamos aí essas providências urgentes para o enfrentamento de algo tão grave que são os abusos sexuais, mas também a violência contra crianças e adolescentes de modo geral. Outro dado que o senhor trouxe aqui, bastante expressivo também, que chama muita atenção, é esse do Unicef, né? Que 32 menores no país são assassinados por dia, entre 10 e 17 anos, se eu não me engano, né? E explica pra gente o que isso significa em âmbito mundial, né? Se existe um ranking, em que ranking que nós estamos, né? O Brasil tem ficado na liderança de casos de violência contra crianças e adolescentes. Em alguns momentos, o Brasil divide a liderança com alguns países, como Honduras, alguns países como El Salvador, em razão da extrema violência que nós temos no país, principalmente os homicídios relacionados ao uso de armas de fogo. Por isso que nós também somos favoráveis ao desarmamento. Quanto menos armas em circulação, menor o número de assassinatos e de homicídios. Inclusive, mortes acidentais acontecem porque crianças e adolescentes pegam o revólver, a arma dos seus pais e acaba gerando uma situação, uma tragédia dentro de casa, brigas de trânsito, situações de discussões em bares. Então, a facilidade de acesso à arma de fogo, ela também é uma alavanca, ela também influencia muito os índices de homicídios. Precisamos realmente retirar, desarmar a população brasileira. Só devem mesmo ter armas aqueles que atuam diretamente na área de segurança pública. Então, é necessário também termos uma polícia investigativa mais atuante, mais estruturada. As polícias civis precisam, principalmente os departamentos de homicídio, terem as condições de apuração. Atualmente, só 8% dos homicídios no Brasil são solucionados, são devidamente investigados e os inquéritos têm suas conclusões e geram responsabilizações. Então, 92% dos assassinatos não são investigados. Então, a impunidade acaba alimentando também que esses homicídios continuem a acontecer. E precisamos proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte. Já temos um programa nacional de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, principalmente aqueles que delatam integrantes do crime organizado, aqueles que denunciam situações que envolvem grupos de extermínio, aqueles que estão endividados com traficantes, aqueles que tentam sair das quadrilhas do crime organizado. É necessário proteger esses adolescentes que estão sob ameaça, sob risco com relação às suas vidas. E temos também no estado de São Paulo um programa de proteção das crianças e adolescentes
ameaçados de morte, mas que não atende adequadamente a todas as crianças e adolescentes que precisam. É necessário, então, melhorar esses serviços, ter uma polícia investigativa mais atuante, mais estruturada, para que possamos aí diminuir esses índices tão graves de violência que nós temos ainda no Brasil. Certamente é o maior desafio que nós temos no país é realmente diminuir esses números de mortes que geram aí um dado vergonhoso para o Brasil no âmbito internacional. Levando em consideração, né, que o nosso país, ele tem uma das legislações mais rigorosas, né, mais bem estruturadas. Então, realmente, o senhor acha que o problema está em pôr em prática essas leis? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é reconhecido internacionalmente pela ONU, pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, como uma das legislações mais avançadas, mais completas do mundo de proteção às crianças e adolescentes. Mas falta pôr em prática. Por exemplo, São Paulo não ter delegacia especializada de proteção da criança e do adolescente após 30 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um exemplo aí da falta de efetividade, de aplicação dessa legislação. Então, apesar de que as delegacias de defesa da mulher, elas fazem as investigações dos crimes também contra as crianças e adolescentes. É necessário que essas delegacias de defesa da mulher funcionem nos fins de semana, durante o período noturno, algumas poucas que ficam de plantões nesse momento. Exatamente são os períodos que mais temos casos de violência doméstica e de violência contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade. E outros serviços que também precisam e são necessários, principalmente para atender crianças e adolescentes vítimas de violência, porque sofrem traumas, acabam tendo sequelas, precisam de um atendimento psicológico, social, de preferência com centros de referências especializados para a proteção de crianças e adolescentes que os municípios precisam criar. Também precisamos melhor estruturar as medidas socioeducativas para os adolescentes envolvidos com atos infracionais, com a criminalidade, também locais adequados para os adolescentes envolvidos com drogas, envolvidos com o uso, a dependência de drogas, porque isso também gera muitos homicídios. Muitos dos casos dos adolescentes assassinados, eles estão endividados com traficantes. Então é necessário termos tratamentos adequados para esses adolescentes por meio de residências terapêuticas, consultórios de rua. É necessário melhorarmos também o atendimento às crianças e adolescentes em situação de rua. Todo farol que nós paramos na capital paulista, temos crianças nas ruas, crianças vendendo balas, crianças pedindo, crianças morando em praças, em vários locais, principalmente próximos de polos comerciais, além do centro de São Paulo, da região da Praça da Sé. Isso não é aceitável, após 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, termos aí tantas crianças e adolescentes nas ruas. A Prefeitura reconhece pelo menos em torno de 700 crianças e adolescentes que vivem nas ruas da capital paulista. No Brasil todo, são em torno de 24 mil nas cidades com mais de 300 mil habitantes, conforme uma pesquisa do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Então, são várias as áreas que nós temos ainda muitos desafios, muito que avançar para a efetivação do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Constituição e o Estatuto dizem que os programas, as políticas públicas de proteção à infância e juventude devem ter prioridade absoluta, principalmente nos orçamentos públicos. Então é isso que vai realmente colocar o Estatuto da Criança e do Adolescente em prática. Os orçamentos públicos, os recursos
voltados à infância e juventude. E, doutor, o senhor citou há pouco que políticas públicas, nós temos ali na Assembleia alguns projetos que estão em votação, que garantem o direito da criança e do adolescente. A gente tem um importante projeto também que está em votação, que é o que institui a política estadual da primeira infância. Qual a importância desse tipo de projeto de lei que já protege lá desde o comecinho a criança? Sim, nós já temos um Estatuto da Primeira Infância em vigor no Brasil, que gerou vários avanços, principalmente no que diz respeito ao atendimento de crianças e adolescentes no próprio Sistema Único de Saúde, através dos hospitais, desde a gestação e durante toda a primeira infância, no atendimento nas creches, no ensino infantil. Então, temos várias políticas de proteção focadas nesse período que é o período de formação principal da personalidade da criança e do adolescente. Tudo que ela vivencia naqueles seus primeiros dias de vida vai repercutir durante toda a sua vida, inclusive quando ela for adulto. Vai ter sequelas, vai ter traumas se ela for maltratada, se for vítima de maus tratos, de violência física, de violência sexual. Então, investir na primeira infância é fundamental para diminuirmos a própria violência na nossa sociedade. Crianças e adolescentes precisam ser criados de forma saudável, sem nenhum tipo de abandono, de negligência e de violência. Então, essa proposta que está sendo também tratada na Assembleia Legislativa, pensando principalmente nas peculiaridades do Estado de São Paulo, porque não basta termos legislações federais, porque quando elas são aprovadas, elas pensam no país como um todo. Depois é necessário nós pensarmos sempre nas peculiaridades locais. Cada estado tem as suas diferenças, inclusive orçamentárias, de costumes, de tradições. Então é necessário, sim, que tenhamos uma política estadual voltada à primeira infância, com base no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e com base no Estatuto da Primeira Infância. Na verdade, esse Estatuto da Primeira Infância, ele alterou e incorporou direitos, garantias, programas, políticas públicas ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é fundamental aí que a Assembleia se debruce nesse tema e que possa aprovar aí o mais rápido possível a política estadual voltada também à primeira infância. Tá certo, doutor. O nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua participação nesse programa, colaborou muito para a gente chamar atenção aí para a importância do ECA, parabenizar também os 30 anos, todos os envolvidos, né, nesse importante estatuto, mas lembrar que a gente precisa aí de um olhar especial do Estado, a gente precisa de mais políticas públicas para conseguir colocar em prática o que realmente está lá, né? Sim, nós temos que, ao final, lembrar que toda a sociedade tem obrigação com relação aos direitos da infância e juventude. Se omitir diante de violências, de negligências, de abandonos, configura inclusive o crime de omissão de socorro. Então nós precisamos que toda a sociedade se empenhe em defender, em proteger a infância e juventude. Isso que vai nos garantir um futuro mais digno para o nosso país, assim como o próprio presente. Agora, diante da pandemia, com tantas mortes, teremos muitas crianças e adolescentes órfãos. Diante da pandemia, podemos ter o aumento da exploração do trabalho infantil, muitos pais, mães, avós desempregados, além daqueles que vieram a falecer nesse período, muitos que perdem suas rendas, que são pequenos comerciantes ou mesmo são vendedores informais. Então é necessário termos várias políticas públicas para acolher essas crianças e adolescentes que estejam em situação de orfandade diante desse período, que estejam aí também com as suas famílias em situação de vulnerabilidade social, que precisam de programas de geração de renda, como a própria renda básica, e por isso é muito preocupante esse momento, os poucos avanços
que o Estatuto da Criança e do Adolescente eles podem desmoronar os poucos avanços desses 30 anos se nós não tivermos aí toda a sociedade e principalmente os poderes públicos mais empenhados em garantir os direitos da infância e juventude. E todos nós podemos também denunciar situações de violência por meio do Disque 100. Um abraço a você, a todos os telespectadores da TV Assembleia e agradeço aí o espaço para tratarmos de um tema tão importante, tão especial para o nosso país. Eu que agradeço, doutor. Esse foi mais um Alesp Conecta e eu convido você aí de casa para visitar também a nossa plataforma da Rede Alesp no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau.